Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Venda em 10 Passos. Meu nome é Fábio, eu vou te levar nesse treinamento a se transformar num vendedor profissional. Se você já é vendedor aí, já é vendedora, você vai aprender mais técnicas aqui para se tornar vendedor faixa preta, aquele fechador de negócios, aquele que traz mais negócios através de seus clientes. Se você nunca vendeu, não sabe nem o que é essa profissão, fica comigo que eu vou te ensinar o que é essa profissão, o que faz um profissional de vendas e vou fazer você se apaixonar por essa profissão e querer cada vez mais ser um profissional de venda. Em 10 aulas a gente vai aprender tudo isso. Então, a primeira aula eu vou te fazer uma introdução do que é essa profissão de vendedor. Além disso, eu vou te passar quais serão as próximas aulas para você entender bem direitinho como funciona esse treinamento. Esse treinamento tem um manual de uso. Eu te recomendo assistir essas aulas, após as aulas fazer as práticas que eu deixo. O último slide é sempre uma lição de casa. Então tenha um papel, uma caneta aí, faça essas lições de casa e no final você vai ter um questionário para testar aí o seu aprendizado. Combinado? Então, sempre que você assistir essas aulas, façam as práticas para garantir que você vai conseguir praticar lá no dia a dia da sua profissão, no dia a dia que você estiver efetivamente vendendo aí um produto ou um serviço. Se você já é vendedor, já tem um produto e serviço, vai ficar um pouco mais gostoso, porque você já vai ter como imaginar lá no seu dia a dia como que você vai aplicar toda essa técnica que eu vou te ensinar aqui. Tá certo? Então, na primeira aula, a gente vai ver os conceitos e os próximos passos, tá? Quais serão as próximas aulas? A gente vai começar com a história do comércio, depois o que é venda, o que é o ato de vender, venda versus divulgação e formas de vender. Tá muito na moda, quem gosta de mídias sociais fala que você está se vendendo o tempo todo, né? Eu concordo com isso, você está o tempo todo comunicando a sua imagem e deixando uma transparência sobre quem você é nas pessoas que te seguem, que te veem aí nas suas mídias sociais, ou até mesmo no teu dia a dia, seus vizinhos, as pessoas que te conhecem, elas fazem uma visão da imagem de quem você é. Quanto melhor você cuidar dessa imagem que você transparece para as pessoas, mais você vai transparecer ser uma pessoa de confiança. E pessoas compram de pessoas quando elas confiam umas nas outras. Então, por isso que você tem escutado muito que a todo momento você está vendendo, a todo momento você está comunicando essa imagem de ser um profissional realmente, né, um profissional de confiança ou não. Aqui, nesse treinamento, eu vou diferenciar a venda de divulgação. Quando eu estou comunicando a minha imagem, eu entendo que você está só se divulgando. Então, eu vou separar essas duas situações para que fique mais fácil a gente aprender essas técnicas de venda propriamente dita. Tá bom? Vamos à próxima slide. Eu vou deixar, todas as aulas vai ter um pensamento aqui que guia e norteia a nossa aula, tá? Nessa primeira aula eu trouxe esse pensamento. Se as pessoas gostarem de você, elas te escutarão. Se elas confiarem em você, elas farão negócios com você. Então entenda isso. Negócios, fechamento de negócios, venda é sobre confiança. O que você quer é que os clientes, as pessoas que você conhece aí no seu dia a dia, confiem no que você fala, no que você faz, no que você oferece. Quanto mais você transparecer, ser uma pessoa íntegra, transparente, de confiança, mais você vai gerar negócios no seu dia a dia. Então, se você for uma pessoa carismática, sorridente, de um alto astral, de uma boa energia, você vai ter muitos colegas, muitas pessoas aí ao seu redor, mas não necessariamente você vai fechar negócios com todas essas pessoas. Eu escuto muito gente que está começando a vender dizer assim, poxa, eu tenho tantos amigos e ninguém compra de mim. Por que isso acontece? Porque a amizade é uma coisa. Eu querendo estar do lado de uma pessoa que tem carisma, que fala bem, que tem uma boa energia, é uma coisa. Agora, eu confiar o meu dinheiro no que essa pessoa está me oferecendo é bem diferente. Então, o que você busca aqui quando você vai ter um papel de vendedor? Você busca essa confiança, né, do outro, essa transparência, essa integridade. Combinado?
Tá, e beleza. Então eu tô aqui num treinamento para aprender a ser vendedor, né? Eu vou aprender a ser vendedora ou vendedora, que é uma nova profissão. Tô querendo ingressar aí nessa profissão. Quais são as grandes vantagens de ser um vendedor? O vendedor normalmente é comissionado, então a gente fala que quando você é um profissional da área comercial de vendas, você consegue fazer o seu próprio salário, você consegue ver o retorno do seu esforço, né? Quando a gente trabalha com uma profissão que eu não tenho um comissionamento, né? Eu não tenho como ver o resultado do meu próprio esforço. Então, a grande vantagem, muita gente quer entrar para essa área das empresas, né? Para a área de vendas. Por quê? Porque o profissional de vendas, ele tem como ver o próprio retorno, o profissional de vendas, como ele precisa estar o tempo todo se relacionando com pessoas, conhecendo mais pessoas, ele tem um tempo mais flexível normalmente, né? Se for ser um vendedor externo, ele vai ter um horário mais flexível, ele vai ter flexibilidade geográfica. Então, hoje, quando tu aprende essa profissão, você vai ter a oportunidade de ter uma flexibilidade aí que em outras profissões não te permitem, né? Então, isso é muito bacana. Para que eu entenda um pouquinho do que é ser vendedor, eu tenho que entender um pouquinho da história. Quando que surgiu esse papel vendedor aí na nossa história, né? Então, vender é uma profissão, uma das mais antigas do mundo, tá? Assim, ó, faz muito tempo que existe esse profissional que é o vendedor. Mas no século XVIII, quando teve a Revolução Industrial, se você estudou história, você deve saber que houve um momento onde tudo era produzido a partir do artesanato. Quando cria-se ali as caldeiras, e aí eu passo a movimentar a indústria através dessa energia diferente, eu começo a criar as máquinas, e a criação das máquinas chama-se esse momento de revolução industrial, quando eu começo a produzir em escala os produtos, né? Então, antes da revolução industrial, quando eu precisava de uma roupa, era artesanal que era criado aquela roupa. Quando eu precisava de um sapato, era um artesão que criava aquele sapato. Se eu precisava de um talher, se eu precisava de qualquer coisa que no dia a dia era necessário existir, era produzido artesanalmente, né? Mesmo que fosse em escala, era tudo uma produção manual. A partir de um certo momento, cria-se então a energia, uma nova forma de energia, para então começar a criar as máquinas, e essas máquinas começaram a produzir em escala, é onde começam a surgir as indústrias, né, lá na Europa, e aí nesse momento a gente chama de Revolução Industrial. Qual é a grande mudança? A Revolução Industrial permitiu a criação de produtos em massa, em escala, muitos produtos. E se eu tenho muitos produtos, muitas roupas para vender, eu preciso levar esses produtos a quem quer comprar, né, essas roupas. E como é que eu faço para levar a quem quer comprar? Naquela época, não existia toda essa facilidade de transporte como existe hoje. Então, nessa época, começa a surgir os representantes externos, ou na época chamados de caixeiros viajantes, né? Então, a profissão de vendas, de escambo, de ter uma pessoa representante da troca, ela é muito antiga, o comércio é muito antigo, quando começou a se surgir as comunidades, e um produz uma coisa, o outro produz outra, a gente começa a trocar, eu já preciso desse papel negociador meu, né? E quando eu entendo o papel, eu entendo que é uma interpretação que eu tenho que fazer num determinado momento de negociar. Porém, quando vem a Revolução Industrial e a gente começa a produzir em escala, essas empresas que produziram em escala, elas têm muito produto e elas precisam escoar a produção, que a gente chama. Então, elas precisam levar esses produtos até os clientes, que na época, como ainda existia muito a área rural, precisava-se alguém levar todos esses produtos àquela área rural. Precisava-se criar lojas em estradas onde passava muita gente, né? Era um outro momento. Então, ali é que surge mais fortemente o vendedor.
Até pouco tempo atrás, quando eu queria botar algo para vender, eu criava uma loja, eu colocava todos os produtos que eu queria vender lá, e essa loja tinha que ficar numa rua onde era muito movimentada. Não que hoje eu não possa fazer isso, mas hoje com a internet, com a possibilidade de eu fazer trocas monetária, que eu chamo, que é eu comprar algo sem estar presente entregando o meu dinheiro, eu posso estar na minha casa e comprar algo. Portanto, as empresas podem estar em qualquer localidade vendendo esse algo. Não necessariamente precisam estar na rua mais movimentada da cidade, certo? Vamos voltar no tempo, lá no século XVIII, XIX, né, 1900, 1950, 1900, até aí, 1980, eu ainda precisava reunir todas essas mercadorias em algum lugar e alguém estava intermediando essa troca monetária da mercadoria com o cliente, né? Então, o cliente queria a mercadoria. Então, eu precisava de uma pessoa que explicasse sobre a mercadoria, sobre essa blusa, sobre esse carro, quem sabe, sobre uma televisão ou qualquer coisa que fosse surgindo de produto. Eu precisava dessa pessoa que explicasse para acessibilizar ao cliente. A partir do momento que hoje a gente tem todas essas informações pela internet, no nosso próprio smartphone, eu tenho informação e eu tenho como comprar, fazer troca monetária, tudo mudou. Mas eu queria que vocês entendessem quando que surge fortemente esse papel de vendedor. Surge quando começa a surgir a Revolução Industrial, eu passo a produzir em escala, então eu preciso escoar essa produção, eu preciso criar lojas, eu preciso colocar caixeiros viajantes, eu preciso levar essa produção até os clientes. Então, eu preciso desse intermediário que pega esse produto e leva até os clientes. Nessa época surge, inclusive, se vocês forem recordar, surge Mary Kay, que é uma empresa, quem é mulher aqui talvez já conheça, que é de maquiagem, onde eu vou ter revendedoras externas dessa maquiagem. Nessa época surge Tupperware, que é uma empresa aí de marketing multinível que vende plástico, porque aí começa a surgir essas revendedoras mesmo. Eu preciso levar essa produção para alguém e através desse profissional, dessa pessoa que é revendedora, é que eu vou levar. Então, o que é um vendedor? O vendedor é esse cara que está no meio do caminho entre o produto e o cliente, entre a solução, né, e o problema, que o cliente tem um problema e o produto é a solução do problema dele. Essa pessoa que está no meio disso é chamada de vendedor. Combinado? Esse profissional passa a existir mais fortemente, com notoriedade, aí nessa época da Revolução Industrial. Tá, beleza, eu já entendi o que é o vendedor, que é esse cara intermediário, essa pessoa, essa mulher, né, esse homem intermediário entre o produto e o cliente, né, entre a empresa e o cliente, que vai acessibilizar o produto, né? Então, ele vai acessibilizar o produto, ele é intermediário entre a empresa e o cliente. Muito bem. E o que é venda? Venda nesse treinamento a gente vai entender como venda sempre que existe a troca monetária, ou seja, se eu entrego um produto e há um acordo comercial aí, tu me paga alguma coisa por esse produto, opa, a venda ocorreu. Combinado? Todo o resto é só divulgação. Então, quando eu estou comunicando que eu tenho esse produto para vender, quando eu estou comunicando que eu tenho um catálogo, quando eu estou comunicando, eu estou divulgando esse produto ou serviço que eu vendo, certo? Eu vendo mesmo quando alguém compra. Então, para alguém comprar, ela precisa ver essa troca monetária. Combinado? Vai ser assim que a gente vai levar daqui para frente. Então, venda, né? Nesse treinamento vamos tratar, sendo venda, todo acordo comercial entre duas partes. Quem são as duas partes? É o vendedor e o cliente. E esse vendedor, quem ele é? Ele é um intermediário entre o produto, entre a empresa que produz esse produto e o cliente, né? Percebe que esse vendedor é um elo, ele está entre duas partes, então sempre existe um emissor de uma comunicação aí e um receptor dessa comunicação. Aqui a gente vai aprender muito comunicação persuasiva
para vender. Então, comunicação persuasiva para eu conquistar essa confiança do meu cliente para que ele me dê o dinheiro dele em troca desse produto ou serviço que eu vendo aqui. Combinado? O ato de vender. Volto a falar aqui para vocês. Venda é o ato de vender. Vender é verbo. Então, se eu sou um vendedor, eu faço o ato de vender, certo? Venda, ato ou efeito de vender, vendagem, vendição, transferência da posse ou do direito sobre alguma coisa mediante pagamento. Entenderam? Aqui pra gente, venda vai ser só mediante pagamento. Ah, esse pagamento pode ser uma permuta, pode ser um contrato assinado aí por uma troca de alguma outra coisa que não seja o dinheiro, mas a gente vai entender que esses acordos comerciais são realmente a venda. Tudo que você fizer para conquistar a venda é divulgação, tá? É comunicação para vender. Combinado? Então, qual é a grande diferença aí, Fabiola, entre venda e divulgação? Conceitos para esse treinamento, tá? Que fique bem claro, talvez você tenha ouvido o tempo todo aí que você tá vendendo vendendo a sua imagem, sempre que você aparece numa rede social ou sempre que você aparece num grupo de networking, né? Não é isso que eu tô dizendo, que você não está vendendo neste momento. Eu só quero que para esse treinamento a gente entenda que nestes casos você está se divulgando. Sempre que você estiver se relacionando, conquistando pessoas, conhecendo pessoas, aumentando sua gama de networking, você está simplesmente divulgando a sua imagem, tá? Então aqui vamos considerar vendas sempre que existe um acordo comercial entre duas partes, novamente falando para vocês. Compradores e vendedores, ou seja, você é o vendedor e vai existir uma outra parte compradora, ou que vai ser o teu cliente. Todo o resto será considerado divulgação. Então, quando eu estou criando uma mídia no Instagram, quando eu estou criando uma mídia no Facebook, quando eu estou criando um panfleto, quando eu estou indo numa rede de relacionamento, né, num grupo de networking, numa rodada de negócio, numa associação, numa festa, estou deixando meu cartão de visitas. Nesse momento, eu estou me divulgando, não estou me vendendo, ok? Obviamente que para vendermos algo precisamos divulgar, entendeu? Para eu vender alguma coisa, eu tenho que me divulgar e me expor. Mas aqui estamos aprendendo técnicas de comunicação verbal para fechar negócios. Eu vou falar um pouquinho também de imagem pessoal, vou falar um pouquinho de que tudo comunica, mas as técnicas que a gente vai aprender aqui é principalmente de verbalização oral, tá? Então é oratória persuasiva para venda, tá? E pode confiar que funciona. Não, você já ouviu falar, aquele cara é muito vendedor, né? Quando é que tu acha que o cara é muito vendedor? Quando ele é muito persuasivo, quando a pessoa quer muito te convencer de uma ideia. E quando ela consegue te convencer, você diz assim, poxa, essa pessoa é muito vendedora. Não é isso? Então, quais são as formas de vender? Quais são as formas de eu me comunicar persuasiva para a venda, né? Se todo o resto é divulgação. Eu posso vender online, sempre que há uma troca monetária, ou seja, eu posso mandar um link, eu posso mandar um contrato, eu posso fazer esse acordo, eu consigo vender. Hoje em dia a gente consegue vender online. Antigamente, quando eu contei toda aquela história lá da Revolução Industrial, eu precisava que o cliente viesse até a loja para que a gente fizesse esse acordo comercial, para que ele assinasse alguma coisa, né? Hoje não, hoje eu consigo mandar um link de pagamento, eu consigo confirmar um acordo comercial através de um aplicativo, né? Então eu consigo vender online. O que é online? É nesse ambiente virtual, sem eu estar presencialmente com a pessoa, né? E como é que eu consigo vender online? Eu posso ter um site e nesse site ter lá tudo escritinho, né? O que é um site? É a homepage ali, né? É uma página na internet onde vai ter tudo escritinho sobre esse meu produto e serviço e já vai ter o link de pagamento. E o cliente que fica do outro lado, ele vai clicar nesse link de pagamento, vai adquirir aquele produto ou serviço, vai fazer um acordo de compra ali, pagando aquele item, ou no cartão de crédito, ou em dinheiro, ou em Pix, de várias formas.
Eu também hoje tenho todas as mídias sociais, onde eu tenho ali os directs, os messages, onde eu posso conversar com esse cliente, né, divulgando o meu produto ou serviço e mandando também um link de pagamento e garantindo aí essa compra desse cliente, né? Então eu posso estar vendendo online dessa maneira. Além disso, eu gosto de lembrar, eu até separei aqui, não deixa de ser virtual, mas eu separei aqui que a gente ainda tem o bom e velho e-mail, né? Que são aquelas cartas eletrônicas, né? Antigamente, quando eu contei aquela história lá de 1900 e pouquinho, e lá vai pedrinha, né? Naquela época a gente só mandava informações pelo correio, a gente só mandava informações físicas, né? Então eu precisava receber algo impresso para ter a informação. Hoje eu consigo mandar a informação online de diversas maneiras em vários aplicativos. Mas um que ainda funciona muito é o e-mail, não importa aí se é pelo Outlook, que é um aplicativo, ou se é direto pela base de dados ali do seu Gmail, mas ainda você consegue se comunicar com as pessoas através do e-mail, né? E o e-mail, ele permite às vezes que você escreva mais sobre esse produto ou serviço que você tem aí, ele permite você mandar vários links junto, então é uma boa forma também de você comunicar o seu produto ou serviço aí para tentar vender para esse cliente, né? Você só precisa, nesses dois ambientes, também ter uma forma de troca monetária, ou seja, ter uma forma de ter esse link para que aconteça essa venda, né? Porque se eu estou te ensinando a vender, eu estou te ensinando a chegar nesse contrato, combinado? Outra forma ainda que a gente tem de venda que todo mundo esquece é o telefone, o bom e velho telefone, né? Eu ainda posso ligar para um cliente, conversar com esse cliente, criar esse cenário mental de tudo que eu vendo aqui. Uma época, muitos anos atrás, eu vendia papel plano para gráfica. Então, eu ligava para os clientes e eu explicava como é que era aquele papel que ia dentro dessas impressoras grandonas deles, né? Qual era a textura desse papel, qual era a cor desse papel. Tudo isso oralmente, através pelo telefone, eu fazia tudo isso para que a gente fizesse uma compra. Então, eu tirava esse pedido, emitia uma nota fiscal, eu mandava esse papel para o cliente chegava lá, imprimia e me pagava o papel. Lógico que eu trabalhava para uma empresa, né, com televendas. Então ainda existe essa forma do telefone. E ainda existe o pessoalmente, né? Talvez você esteja aqui nesse curso para captar esse emprego aí de uma loja de sapato, loja de roupa, loja de produtos naturais, né? Existem lojas de mais variados produtos hoje em dia, né? Porque o que não falta é produção. Então, loja de produto eletrônico, loja de móveis, né? Essas lojas todas ainda vão ter uma pessoa lá te atendendo e para estar intermediando aí esse cliente a esse produto, serviço que tem lá dentro dessa loja. Então, é uma maneira também de você vender pessoalmente numa loja, né? Estando num ambiente, né? Não importa qual é a maneira, você precisa passar por todos os passos que eu vou te mandar, que eu vou colocar aqui. Então, eu vou te mostrar quais vão ser os passos que a gente vai passar aqui para que eu me torne esse vendedor faixa preta, para que eu entre nesse papel que é de ser vendedor mesmo, para que eu entre nessa profissão, para que eu encarne essa profissão de verdade, tá bom? Quais são as próximas aulas? Na próxima aula, que é a aula 2, a gente vai aprender quais são as habilidades vendedoras. Então, o que realmente é esse profissional, o que ele realmente faz, né? Quais são as competências de um vendedor de excelência. Então, o que você tem que se desenvolver aí para se tornar um vendedor faixa preta, para ter certeza que não importa o produto ou serviço que você pegar aí na mão, você vai conseguir encontrar pessoas e convencê-las da compra desse produto ou serviço. Combinado? Depois, na aula 3, a gente vai falar sobre o orgulho de vender. Você não vai conseguir vender nada se você não tiver muito orgulho do que você está fazendo. E aqui eu trago uma técnica de coach, que é de ressignificação, para você realmente gostar
gostar dessa profissão. Não tem profissão nenhuma que a gente vai performar se a gente não gostar do que a gente vai fazendo. Mas no caso das vendas, como você lida com pessoas, porque pessoas vendem para pessoas, você precisa lidar muito com esse emocional, com essa sensação de segurança interna, de passar toda essa comunicação e garantia. Por isso, você precisa gostar de estar nesse papel, tá? Faz toda a diferença para você ter sucesso nessa profissão. Depois, eu vou te contar como é que a gente é proativo. Não importa a profissão que você tenha, você tem que ser uma pessoa proativa. E como é que a gente se prepara para ser um profissional de vendas proativo? Essa vai ser a aula 4. Na aula 5, eu vou te ensinar a fazer amigos antes de fazer negócios. Inicie um atendimento sempre de uma forma amigável, estabelecendo uma conexão além da comercial. Quanto mais você conseguir fazer amigos além de negócios, mais você vai ter clientes que vão ser sempre os teus fiéis escudeiros, vai ser essa tua gama de network. Um bom profissional de vendas, quando ele cria sua carteira de clientes, que a gente chama, ele nunca mais fica sem emprego, porque ele tem toda essa gama de network que confia nele e não importa o que ele vender, vai querer comprar dele, né? Então eu sempre digo que há muitos anos eu trabalho com vendas, principalmente porque eu sempre tive muitos amigos e sempre priorizei a atender bem os meus clientes, trazer solução para os meus clientes. Então, não importa o que eu venda, eles sempre querem comprar. Então, eu tenho tantos amigos quanto clientes, são sempre meus amigos são meus clientes se tornam meus amigos. Quanto mais você conseguir fazer isso, e inclusive aqui eu falo um pouquinho do livro, vou te dar no final algumas bibliografias, caso você queira aprofundar ainda mais todo esse conhecimento. E uma das bibliografias que eu gosto e que fala muito disso é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Grande parte do que eu trago aqui nesse treinamento está escrito nesse livro, tá? Então, fica já a dica, se você quiser comprar um livrozinho fácil de ler, tem ele de bolso, é bem simples, vale a pena você se aprofundar mais nesse assunto dentro desse livro, combinado? E aí, depois de eu te falar sobre como fazer amigos antes de fazer negócios, eu vou te ensinar a escuta empática. Qual é a forma de eu escutar que vai fazer com que eu venda para o meu cliente? E depois de eu aprender sobre a escuta empática, nós vamos aprender a dar um show de demonstração aí. O que faz com que o cliente compre de você é ele sentir esse desejo de posse. Cada vez mais, principalmente agora na era virtual, as clientes não querem sentir que você está vendendo, eles querem sentir que eles estão comprando. Então você tem que ser um artista, tem que dar um show de apresentação na hora que estiver mostrando o seu produto, o seu serviço. E eu vou te ensinar como que a gente faz para dar esse show de apresentação. Depois que eu dei um show de apresentação, eu preciso ver se esse cliente quer mesmo comprar ou não, ou se ele só está sendo meu amigo. Lembra lá no comecinho dessa aula que eu falei que fazer amigos é fácil, é só ser carismático, ter um sorriso que você ganha muitos amigos e seguidores, né? Tenha uma boa energia, seja uma pessoa alto astral, mas eu quero que eles confiem e fechem negócio comigo. Como é que eu incentivo esses meus clientes a fechar? É com perguntas. Então, eu vou te ensinar essas perguntas que incentivam o cliente a fechar negócio. Para você que já é profissional da venda, aqui você vai gostar muito dessa técnica. Depois, eu vou te ensinar como que eu vou conhecer as objeções dos meus clientes. O que são as objeções? São os motivos pelos quais eles não compram. Eu preciso entender os motivos que o cliente não compra para então conseguir contornar esses motivos. Vou te ensinar a contornar esses motivos e essas objeções do teu cliente, para então eu fechar negócio para sempre. E não só fechar negócio, eu conseguir trazer esse cliente para comprar de novo, né? Grandes empresas precisam cada vez mais de recompra, que a gente chama, né? De clientes que comprem mais e mais da nossa empresa, porque a gente está o tempo todo criando e produzindo. Com a tecnologia, ficou muito mais fácil criar e produzir. E eu preciso desses clientes que já são amantes da minha marca, que já são amantes da minha empresa e vão querer cada vez mais fazer negócios com a minha empresa. Para que esses clientes queiram cada vez mais fazer negócios com a empresa, o
profissional de venda, o vendedor que está ali intermediando tudo isso, é um pivô-chave, primordial. Então, aprenda a fechar negócios de uma maneira que os clientes queiram voltar. É sobre isso que a gente vai falar. E a tarefa de hoje, a primeira tarefa que eu quero que você escreva aí, é compartilhar no seu caderno, tá? Qual foi o grande aprendizado dessa aula? Se você já fez alguma vez uma aula de venda, se você nunca fez, o que eu te falei aqui que chamou muito a atenção? Anote no seu caderno, isso vai ser primordial para a continuidade do nosso treinamento. Combinado? Espero que você tenha gostado desse treinamento e eu te vejo daqui a pouquinho na aula 2.